Começando mais um vídeo pro canal. E hoje, né, eu vim aqui falar com vocês enquanto eu faço uma outra coisinha aqui. Minha unha, porque mãe, né, a gente tá fazendo uma coisa e fazendo outra ao mesmo tempo. Hoje eu vim explicar um pouquinho mais do porquê que eu comecei a fazer minha transição. Da onde surgiu, minha segunda transição, né, porque não é a primeira. Então, o que eu queria explicar? Da onde surgiu, né? A primeira vez que eu fiz a transição tava bem na época da modinha mesmo, que a galera tinham muitas pessoas, muitas fazendo transição, e aí começou aquele movimento todo do cacheado é isso, tal, né? Começou a se ganhar mais força, né? Pra se falar de cabelo cacheado, crespo, ondulado, enfim. E aí eu fiz, só que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não conhecia da água, não conhecia produto, sozinha. Foi um acúmulo, né, que me fez com que eu voltasse até pela praticidade, que me fez retornar a fazer a progressiva, né, e aí deixar de novo o cacheado. Tava bem encaixado, vou tentar colocar aqui, tentar achar a foto, que ele tava aqui. Eu tinha acabado de cortar, acabado. Mas enfim, cheguei aqui, tudo novo, não conhecia nada, não conhecia principalmente aqui que a gente usa filtro, que é a água que é bem ruim. E aí, enfim, não conhecia, não sabia que tinha como comprar, como melhorar, enfim, acabei fazendo, ok. Uns anos depois, 3 anos depois, eu acho, né, 22, 19, uns 3 anos depois, foi quando eu tive a Sossô, né? E aí a Sophie veio com o cabelinho cacheado como o meu. Do pai também, mas o meu também é cacheado. E aí, até aí, beleza, né? Tava prático pra mim. Eu acabei até deixando meu cabelo bem grandão na época. Também fiz um corte grande. E aí, gente, depois, com ela crescendo, hoje ela tem 3 anos, né? Me deu um estalo de, tipo assim, cara, eu vou ter que cuidar do cabelo dela, primeiro. Segundo, quando ocorreram algumas situações dela pentear o meu cabelo. Que aí, como, né, tá progressiva, é muito mais tranquilo quando você tá com o cabelo seco. Já o cacheado, você não penteia ele seco, né? Você penteia depois que você lava. E aí, me deu um estalo de falar, cara, quando ela crescer mais, assim, tiver um entendimento e falar, mãe, por que meu cabelo é assim e o seu é diferente? Aí eu falei, não, cara, o que eu vou falar? Me vieram alguns questionamentos, lógico, desculpa, que não foi só isso, né? Eu venho passando por uma transformação grande nos últimos tempos. E aí, foram se acumulando algumas perguntinhas inconscientemente pra mim, assim, tá, no dia que ela me perguntar, mas isso aí não tem problema, né? Quantas mães às vezes têm o cabelo diferente da criança, e até o contrário, né? Da mãe às vezes ter cacheado e o cabelo puxar mais pro pai, enfim. Beleza. Aí eu falei, mas poxa, eu vou estar cuidando do cabelo dela, cacheado. Já vai dar um trabalhinho, já tem dado um trabalhinho. Tem todo o cuidado com dela. Por que não, meu? E no meio disso ocorre a maternidade, que é onde a gente meio que. Toda mulher, toda, não só. Eu tive depressão pós-parto. E toda mulher meio que se deixa de lado, né? Ela meio que se perde, porque a gente foca tanto no nosso filho, na nossa filha. A prioridade é tão grande para eles que a gente se deixa de lado, a gente deixa de se cuidar, a gente deixa de se olhar, a gente deixa de fazer as coisas pra gente. E aí, desculpa. E aí, eu me vi nesse lugar. E eu falei, cara. E aí eu voltei a focar mais em mim e me cuidando à medida que eu consigo, porque, né, eu não tenho rede de apoio, nunca tive. Como várias mães passam por isso, seja aqui nos Estados Unidos, seja aí no Brasil. E aí o negócio foi, tipo assim, cara, eu me olhar de novo, eu me reconectar comigo, eu me conhecer de novo, que é muito louco, só quem é mãe sabe do que eu tô falando. Mas mesmo nós, mulheres, quando passamos por
algo em que você se olha e fala assim, cara, mas e eu? Quem eu sou? Enfim, isso tem feito e fez, né, a diferença ao ponto de eu falar, cara, eu vou fazer a transição de novo. Porque eu vou cuidar de um cabelo, eu vou cuidar de dois, né? Porque aí eu comecei a pesquisar alguns produtos aqui a gente encontra em mercado brasileiro, então é super tranquilo. Mas eu falei, não, então tá. Então vamos. Ó, pra vocês verem que aqui eu dei uma baixadinha, né, pra ficar mais apresentável. Mas meu cabelo tá natural até aqui, mais ou menos. Aí eu tenho feito tranças, boxeador, igual eu mostrei no outro vídeo. Então, assim, é um processo. Como é um processo em relação a qualquer outra coisa. Ele exige o quê? Paciência. E é o mais desafiador pra mim. Porque eu fico olhando às vezes assim, eu falo, ai, tá feio, tá horroroso. Porque o liso realmente, ele é mais prático, né? Mas o cacheado, quando ele sai, ele é muito bonito, muito bonito. E engraçado que a gente tem descendência japonesa. E mesmo assim, eu vim com o cabelo cacheado. Meu avô era japonês. E a Sossô foi a mesma coisa. Até porque tem a parte do pai. E, enfim, aí depois disso eu resolvi que eu ia fazer, né? Estou fazendo. Confesso que já passou pela cabeça uma vez só em desistir, porque tem hora que a gente, né, ainda como mãe, que às vezes você não dá conta de fazer tudo. A Sofia às vezes acorda de madrugada. Por ser TEA, ela é uma criança que me demanda um pouquinho mais em alguns momentos, não tem um sono. Não é normal que fala, né? Ela não dorme a noite toda, então você imagina, toda noite meu sono é quebrado. Então, enfim, isso é um desafio um pouquinho maior, né, pra quem é mãe atípica, porque realmente demanda um pouquinho mais de esforço, seja pra qualquer transformação. Porque quando acumula tudo na nossa cabeça, a gente fala, meu Deus, e agora? Será que eu vou dar conta? E agora? Mas no fim das contas a gente dá conta e é um processo. Quando você entende que é um processo, as coisas fluem de uma maneira um pouco mais leve. E é isso que eu quero mostrar aqui, é isso que várias meninas partilham aqui, em deixar a transição ou qualquer outro processo que você viva na sua vida de uma maneira muito mais leve, tranquila, sem pressão, né? Então eu vou adaptando, eu faço tranças, tô pra fazer uma outra trança pra durar mais, justamente pra manter, enquanto eu não consigo fazer o corte de novo, porque não dá. Eu gosto muito do meu cabelo longo. E o cacheado, encaracolado, ele precisa ter peso, né? Pra ele não ter volume. A não ser quem goste, né, do volumão. Mas é isso, então eu vim explicar pra vocês realmente o porquê dessa segunda transição, né? E não só em relação à maternidade, mas também fala muito sobre a minha identidade. Eu ter buscado isso, né? E também sobre a identidade da minha filha. Que quem é mãe sabe o que eu tô falando. Quando mexe com o filho da gente, olha... Cara, é uma coisa que eu fico maluca e eu entendo uma leoa hoje. Não mexe, porque é diferente. E aí a identidade dela é muito importante, né? É claro que se ela crescer e falar, não, eu quero ter meu cabelo liso, eu vou apoiar. Mas eu não quero que ela faça nada porque... um dos motivos é assim, ela copia muito. Então, foi uma forma de eu pensar e falar, cara, ela vai olhar e falar, por que o cabelo da minha mãe é liso e o meu é assim? Então eu quero que ela tenha essa coisinha dentro dela de tipo assim, se eu quiser, for bom pra mim, porque eu acho bom, porque eu acho melhor, porque eu acho mais bonito, ok. Mas não porque a sociedade impõe alguma coisa, entende? Enfim, espero que vocês gostem, acompanhem, porque eu estou mostrando tudo desse desafio aqui, porque olha, não é fácil. Mas estamos junto e eu sei que existem tantas outras mães e mulheres aqui que também passam por esse processo de transição, passaram. E é muito bom ter essa motivação aqui, sabe? Acaba sendo uma rede de apoio. Então é isso, gente. Vamos acompanhando. Muito obrigada. Beijo.